Boa noite a todos. Boa noite. Com muita alegria que me encontro mais uma vez nessa casa de oração, para que a gente possa refletir um pouquinho mais acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E no Evangelho de João, no capítulo 14, encontraremos Jesus afirmando: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu vos teria dito, porque vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e preparado o lugar, voltarei e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. Esse momento do Cristo é dito durante a sua última ceia. E naturalmente que havia ali uma preocupação de seus discípulos quanto ao que viria acontecer com Jesus, no momento da crucificação. E naquele instante, Jesus então busca confortar, acalmar os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, não há necessidade para pânico, não há necessidade que vocês fiquem com o pensamento aturdido. Se acalmem, se harmonizem, crede em Deus, nesse Deus de misericórdia, nesse Deus de amor, nesse Deus que tanto Jesus falou, e crede também em mim, caminho, verdade e vida, nos meus ensinamentos, em tudo que eu deixei em termos de amor, querendo nos passar que a vida não termina com a nossa matéria, a vida não é essa nossa única existência que temos. Por essa razão, Jesus diz na sequência: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ou seja, nosso corpo não é a nossa única existência, nosso planeta Terra não é nosso único local. A vida, ela é infinita, somos todos espíritos imortais. E Jesus afirma logo na sequência que se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, ele nos dá uma clara mostra da imortalidade da alma. E Allan Kardec vai abordar essa passagem de Jesus no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai estudar justamente a colocação do Cristo acerca de há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo de O Evangelho, Allan Kardec vem nos trazer duas perspectivas interessantes pelas quais nós podemos entender essas palavras de Jesus. A começar, diz Kardec que, como uma primeira perspectiva, que a casa do Pai é o universo, e os mundos que existem nesse universo afora são as diversas moradas, as quais nos afirma Jesus, as quais nos traz Jesus. E é até uma questão lógica, porque se nós pararmos para analisar que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, conforme pontua a primeira questão de O Livro dos Espíritos, tudo aquilo que Deus criou não é inútil. Então tudo aquilo que a gente vê nesse universo afora tem uma razão de ser, tem uma razão de existir. Nós não podemos pensar que todas essas galáxias, que todos esses planetas que existem, universo afora, estão aí simplesmente para que nós apreciemos, para que nós nos encantemos com a sua beleza, com os seus mistérios. Tudo tem uma razão de ser. Se esses planetas estivessem por aí simplesmente para enfeitar o céu, enfeitar o universo, talvez fossem partes inúteis e não combinaria então com a sabedoria e com a inteligência suprema de Deus. Allan Kardec também vai nos dizer no capítulo 2 da obra Gênese, quando ele vai tratar também da questão de Deus, que quando nós observamos toda a perfeição que existe em tudo que há no universo, a maneira como tudo funciona de maneira precisa, de maneira ininterrupta, de forma matemática, nós perceberemos que, partindo do princípio de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, todos esses efeitos há de ter como uma causa uma inteligência superior à nossa. Uma vez que nós não temos condição de produzir nada do que existe no universo, essa inteligência só pode ser superior à nossa, logo Deus. Quando a gente observa, por exemplo, em questões simples, que a nossa Terra, ela gira em torno de si mesma, no movimento chamado rotação, por aproximadamente 24 horas, e completa uma volta em torno do Sol, em um movimento chamado translação, em aproximadamente 365 dias, perceberemos que tudo funciona de uma maneira inteligente, ininterrupta.
Logo, novamente, voltando ao princípio de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, essa causa só pode ser Deus, uma vez que nós, na nossa humilde e pequena inteligência, não podemos criar nada nesse sentido. Essa é uma das visões que nos traz Kardec. Mas existe uma outra perspectiva. Allan Kardec também vai dizer que há muitas moradas na casa de meu pai, também pode ser interpretado como os diversos estágios de evolução nosso, enquanto espíritos que somos. Quem vai aprofundar essa questão um pouquinho na introdução de uma obra é o Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido e saudoso Chico, em uma obra intitulada Moradias de Luz. Na introdução dessa obra, Emmanuel vai analisar essa passagem de Jesus. E além desta a qual se refere Kardec, ele vem também abordar que cada um de nós residimos nos nossos próprios pensamentos. Diz Emmanuel que cada pessoa mora na casa mental dos pensamentos que irradia. Ou seja, cada um de nós mora dentro dos nossos pensamentos. Cada um de nós tem uma morada específica. E essa nossa morada se transforma ao longo do tempo. É interessante algumas colocações que o Espírito Emmanuel pontua, por exemplo, dizendo que muitas vezes nós estamos morando em gaiolas do egoísmo. Muitas vezes nós estamos morando em cárceres do ódio. Então fica o questionamento: como está a nossa morada mental? Qual é o tipo de pensamento que nós estamos irradiando? O que é que nós estamos espargindo? Hoje a minha morada se caracteriza por gaiola, por cárcere, onde eu estou preso naquele bolor, naquele mofo dos pensamentos negativos? Ou a minha casa mental está com as janelas e portas abertas para que o sol do Evangelho possa brilhar dentro dela e assim irradiar por todos os cômodos, refletindo o pensamento de Jesus? Como está a minha morada mental? Naturalmente, há muitas moradas na casa de meu pai. Há muitas moradas pela qual eu posso criar uma habitação na minha casa mental. Diz então Emmanuel que os ensinamentos de Jesus constituem verdadeiras moradias de luz. Se soubermos ser seus discípulos fiéis, pontua Emmanuel, nossa mente brilhará por moradia luminosa. Então, ultimamente, a minha casa mental está com as paredes pintadas com as cores da angústia, do ódio, da vingança? Ou nós estamos ali pintando com as cores da paciência, da tolerância, da fraternidade, da caridade? A todos os instantes nós estamos transformando a nossa casa mental. Às vezes a pintura ali está com aquela tinta um pouco aguada, um pouquinho xoxa, vamos assim dizer. Precisamos dar mais uma pintura por cima, mas o importante é que nós continuemos sempre transformando as paredes, o teto, o chão da nossa moradia mental com as cores da paciência, da fraternidade, da caridade, da humildade e de todas as virtudes propostas por Jesus. Por isso que há muitas moradas na nossa casa mental também. Essa é uma segunda perspectiva pela qual analisa Allan Kardec. E nós iremos perceber que as duas, elas se combinam ao longo das nossas reflexões. Dessa forma, fica o questionamento: quando nós estamos aqui abrindo a nossa porta da casa mental, Jesus tem visitado ou Jesus tem feito moradia na minha casa mental? Fica o questionamento para cada um de nós. Muitas vezes nós abrimos as nossas janelas, abrimos a nossa porta, o Cristo passa apenas de visita. Será que nós estamos construindo ali um cômodo para Jesus morar? E assim a gente conseguir refletir o Evangelho do Cristo através das nossas ações e pensamentos? Pode ser que hoje ainda não, mas o nosso propósito é justamente nós transformarmos a nossa moradia, porque certamente já estivemos em outras moradas na casa de mental, piores das quais nós estamos hoje, e teremos melhores no dia de amanhã. Cabe ao nosso esforço. Mas, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai nos trazer 5 tipos de mundos habitados, não de uma forma absoluta, não de uma forma engessada. Precisamos entender que o codificador ali apenas divide as categorias de mundos de uma maneira didática para que nós pudéssemos apreciar e entender. Traz 5 nesse capítulo: mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos ditosos. Eu acho que todos aqui sabem, a Terra está inclusa em qual categoria? Mundos de? Provas e expiações. Exatamente. A maioria aqui já sabe naturalmente. Mundos de expiações e provas, mundos de provas e expiações. Mas vamos partir do início. Aliás,
cabe aqui uma ponderação. Jorge Elahá, que já esteve aqui nessa casa, em uma live acerca desse tema, ele comenta algo muito interessante, dizendo que Kardec traz 5 tipos, mas em toda codificação existem 7. Começando pelo mundo primitivo, que traz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Livro dos Espíritos já traz um mundo anterior ao mundo primitivo, que são os mundos transitórios. São os mundos os quais servem de estação para os espíritos e não possuem vida orgânica. Seria uma categoria de mundo. E uma 7ª categoria, que pontua Jorge Elahá, não seria exatamente um tipo de mundo, mas uma circunstância de mundo, que são os mundos em transição. É o momento, não é nenhum nem outro, mas está num período de transição entre uma categoria e outra. Mas isso apenas a título de curiosidade, de didática, de entendimento. Mas, voltando para o capítulo 3 de Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec então inicia com os mundos primitivos, caracterizados naturalmente por uma vida um pouco mais selvagem, uma vida na qual nós ainda não aprendemos o certo, o errado, o bom e o ruim. Estamos ali na nossa infância da escala espiritual, na descoberta intelectual, dando vazão aos nossos instintos da caça, da proteção, da procriação, aprendendo ainda, dando os primeiros passos na nossa senda de evolução. Momento esse pelo qual a Terra já passou, quando a gente dá uma olhadinha lá em A Caminho da Luz, autoria do Espírito Emmanuel, por Chico. Nós também poderemos ter um estudo um pouco mais aprofundado que o benfeitor espiritual faz acerca desse momento do nosso planeta Terra. Seria, digamos assim, como o nosso período da pré-história, onde tudo era um pouco mais selvagem. Essa, a primeira categoria de mundos, que, diga-se de passagem, nós, ainda que sejamos mundo de provas e expiações, ainda temos partes de mundos primitivos aqui no nosso planeta Terra. A título de curiosidade, quem quiser depois dar uma pesquisadinha, Ilha de Sentinela do Norte, que fica no meio de um oceano, que me desculpem agora a falha de memória, não me lembro qual, mas no qual existe ali uma tribo em que não permite nenhum contato com o restante da civilização. É uma tribo extremamente restrita, isolada. Qualquer tentativa de aproximação, eles atacam. Então, digamos assim, ainda é um vestígio dos mundos primitivos que temos aqui. E nós iremos perceber que, por mais que nós tenhamos caminhado um pouquinho, nós ainda guardamos dentro de nós muito ainda nas nossas raízes de mundos primitivos. Então, na sequência desses mundos, vem os mundos de expiações e provas. Ou seja, mundos os quais, tal como o nosso, nós já avançamos muito, sim. Nós adquirimos já muita inteligência, nós somos extremamente inteligentes. Porém, nós ainda não conseguimos colocar toda essa nossa inteligência a serviço do bem, a serviço da moral. O Livro dos Espíritos vai nos ensinar que o desenvolvimento moral e o desenvolvimento intelectual, eles não caminham ao mesmo tempo. Um pode ser a sequência do outro, mas primeiramente nós aprendemos. Mas não é porque nós aprendemos que nós sejamos pessoas boas. Nós sabemos muito, mas nós ainda não conseguimos colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos a serviço do bem, desenvolvendo o nosso lado moral. E para que nós cresçamos efetivamente, diz Emmanuel também que nós precisamos bater as 2 asas, a asa do intelecto e a asa da moralidade. Com uma asa só, a gente não alcança um voo significativo. Precisamos bater as 2. Mas nós estamos aqui nessa tentativa, nessa caminhada. Por que expiações e provas? Porque apesar de nós sabermos muito, nós continuamos errando, nós derrapamos, caímos, levantamos, derrapamos, caímos, levantamos, vamos aprendendo com os nossos tombos, vamos reencarnando, vida após vida, a gente vai aprendendo a ser um pouquinho melhor. Até que nós consigamos então desenvolver as virtudes em sua plenitude. O que viria a ser a expiação? Expiação é a consequência dos atos errados que eu cometi. Então seria o sofrimento, seria a dor que eu mesmo construí. A prova é o teste, é o momento que eu passo para saber se eu aprendi algo com a expiação pela qual passei. Allan Kardec vai dizer, em o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Ou seja, toda expiação é uma prova, porque a partir do sofrimento da dor que eu passo, eu também estou sendo testado para ver se eu melhoro. Mas nem toda prova é uma expiação, porque muitas das provas eu posso pedir também. Muitas das situações eu posso solicitar para tentar desenvolver, potencializar alguma virtude que eu já tenho.
Por isso, nem toda prova ela é uma expiação. Mas, é importante dizer, todas essas expiações e provas que se constituem por dor na minha vida, não significa que eu deveria tê-las para evoluir. O espírito Viana de Carvalho, sempre gosto de reforçar essa colocação, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Atualidade do Pensamento Espírita, vai dizer que a dor não existe nos soberanos códigos, ou seja, não está escrito em local nenhum das leis divinas que para evoluir eu preciso passar pela dor. Mas, diz Viana de Carvalho, a dor só existe enquanto nós permanecemos na rebeldia, no egoísmo e da ignorância quanto à nossa fatalidade que é ser feliz. Enquanto eu permanecer no egoísmo, na rebeldia e na ignorância, vou continuar construindo novas dores. Ou seja, aquela dor não está ali porque Deus mandou aquela dor. A dor está ali porque eu criei. Seja nessa, seja numa outra encarnação. Isso vai estar em Justiça das Aflições, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já que eu criei a dor, eu preciso agora reparar. E se eu aprendi algo com a dor, ótimo, andei para frente. Se eu volto a errar, nova prova, nova expiação, até que eu consiga, na sua plenitude, desenvolver as virtudes. Todos nós estamos aqui passando por isso, é natural. Mas o importante que nós precisamos refletir é que isso não deve se tornar uma visão pessimista. Então eu estou aqui somente para sofrer? De maneira nenhuma. Precisamos mudar esse nosso conceito. Ninguém reencarnou aqui para sofrer. Todo mundo reencarnou aqui para o aprendizado e para ser feliz. Se nós estamos passando por provas e expiações, é porque em algum momento a gente falhou. E como Deus é misericordioso, nos dá novas oportunidades para que nós façamos diferente. Eu tenho certeza que todos aqui, ao olhar para a vida nos dias atrás, meses, anos atrás, pode afirmar para si mesmo: eu melhorei em algum ponto. Todos nós aqui. Quantas situações nós nos passamos hoje que a gente afirma: se fosse em dias lá atrás eu teria agido diferente. E hoje eu ajo de uma maneira melhor. Isso não é orgulho. É a gente reconhecer os nossos pontos positivos, sim. A gente reconhecer as nossas vitórias. O que a gente não deve é pegar essa vitória e fazer dela um troféu, como se nós fôssemos melhores do que os outros. É como eu sempre brinco: eu tenho orgulho em ser humilde. Então, é uma incoerência. Então, sim, vamos reconhecer aquilo que nós conseguimos desenvolver e vamos continuar trabalhando para sermos a cada dia melhor. Vamos trazer para uma questão prática. Suponhamos que uma pessoa vem com agressividade gritar comigo. E naquele momento, de repente, eu consigo parar, ponderar e digo para a pessoa: fulano, fulana, você está um pouco exaltado, um pouco nervoso, então vamos encerrar a nossa conversa por aqui. Depois a gente volta a conversar, a discutir quando você estiver mais calmo. E eu olho para aquela situação e digo: poxa, eu consegui acalmar a situação. E certamente muitas pessoas diriam: eu consegui hoje, porque se fosse uns anos atrás o bicho ia pegar. Se fosse uns anos atrás eu ia gritar de volta, ia rolar ali um barraco, uma briga, ia dar ruim. E a gente consegue perceber que, não, hoje eu já consegui acalmar a situação. Estou colocando uma situação hipotética, não significa que eu faça. Estou colocando uma situação bem hipotética para que a gente possa entender. E aí a gente percebe a mesma situação de agressividade, talvez com uma outra pessoa, que agiu ainda melhor da forma como eu agi. E eu olho para aquela situação e penso: eu preciso chegar ali. Porque hoje eu já consigo me acalmar, mas fulano conseguiu agir ainda melhor. É o meu exemplo. Então, a todos os instantes, nós estamos trabalhando para ser a cada dia melhor. Pode ser que tenha um dia que eu vá agir com agressividade de volta? Pode. Porque a gente está aprendendo ainda a desenvolver as virtudes. O importante é que a gente, ao cair, não permaneça no chão, mas levante de novo e diga: hoje eu vou fazer diferente, amanhã eu vou fazer melhor. Se a gente cair, tudo bem. Deus é misericordioso e nos concede novas provas para a gente fazer de novo. Faz parte do nosso aprendizado. Mas a gente não pode enxergar tal fato como algo pessimista. Novamente, pelo contrário, a gente está aqui para fazer a cada dia melhor. Então, hoje eu estou tentando ser um pouco mais paciente, hoje eu estou tentando ser um pouco mais indulgente, mais caridoso. Cada um vai fazer a sua autoanálise daquilo que precisa melhorar. E um outro ponto é que nós nunca podemos analisar o processo evolutivo do outro que está ao nosso lado. Por quê? Pode ser que eu consiga perdoar determinadas situações,
mas pode ser que o outro não. Pode ser que tenha situações que eu já perdoe e o outro não, outras que eu não perdoe e o outro sim. Cada um está no seu momento. Cada um está tentando fazer o seu melhor. Cada um tem seu nível de paciência, cada um tem seu nível de indulgência, cada um consegue fazer a caridade até determinado ponto, cada um consegue perdoar até determinado ponto, e assim nós vamos caminhando, cada um com o seu processo evolutivo. Então, muito nós sabemos, mas nem tudo a gente consegue ainda realizar. Um exemplo, todos nós aqui sabemos da importância do perdão. O Evangelho, ele é o verdadeiro tratado de perdão, o qual Jesus sempre afirmou e vivenciou. Porque não houve quem fosse mais perseguido, atacado, injuriado que o próprio Cristo. E ainda nos seus instantes derradeiros da cruz, olha para cima e pede para que o Pai perdoe aqueles que estavam o crucificando, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Porque Jesus já sabia que o mal não existe. Se o mal existisse, seria a criação de Deus. Deus é perfeito, não criou o mal. Diz Kardec em A Gênese, o mal na realidade é só a ausência do bem. Ele não tem vida própria. Existe sim a ignorância. Então Jesus sabia que naqueles instantes, aquelas pessoas estavam sendo ignorantes. Pede para que o Pai perdoe. Recomendou o perdão a Pedro inúmeras vezes. Embainha a tua espada, perdoa 70 vezes 7. Ensinou o perdão através da oração dominical, Pai Nosso, enfim. Todos nós sabemos da importância do perdão. Mas todos nós aqui conseguimos perdoar na plenitude? Não. E está tudo bem. Porque a gente está aprendendo dia após dia a ser cada vez melhor. A gente não deve se comparar ao outro, mas deve analisar a própria problemática do perdão. Um dia eu vou chegar lá. Por mais que eu ainda não consiga, o importante é que a gente não desista e continue caminhando. E novamente, a gente não veio para o sofrimento, a gente pode ser feliz, sim. O livro dos Espíritos também vai nos ensinar que naturalmente nós não temos a felicidade daquela outra morada, que é a quarta categoria, que são os mundos felizes. Uma felicidade que nós nem ainda conseguimos imaginar o que seja, mas ensina o livro dos Espíritos que nós podemos ser tão felizes quanto comporte a nossa terra. Como? Fazendo todo o bem possível e botando a confiança em Deus. É a fórmula. Então faça o bem. Por uma questão de lei de justiça, todo o bem que eu faço, eu recebo bênçãos. Então faz o bem, corrija, repare-se dia após dia, para que você vá planificando a sua existência, enchendo ela de sentido e da verdadeira felicidade. E assim nós vamos progredindo. Aliás, cabe aqui uma outra ponderação. É inadmissível muitas vezes, quando nós escutamos pessoas que se consideram espíritas afirmar que o mundo não tem mais jeito, o mundo parou, está tudo indo de mal a pior, porque nós, enquanto espíritas, afirmando considerações dessa natureza, estamos cometendo uma bela incoerência doutrinária, porque não é isso que também nos ensina o livro dos Espíritos, principalmente quando Kardec vai tratar das leis morais, terceira parte do livro dos Espíritos, e vem trazer a questão da lei do progresso, onde lá os Espíritos afirmam que o progresso sempre acontece, a gente pode tentar impedir de uma certa forma, mas a gente não consegue. A gente atrasa o processo, mas não para. Então o nosso planeta Terra vem evoluindo para melhor, sim. Ah, mas está para melhor desse jeito? Está. Nós já estivemos em situações muito piores, tanto a nível intelectual quanto a nível moral. Vai depender de como é que está o nosso foco, como é que está o nosso olhar. Se a gente começar a fazer uma análise do lado intelectual, é nítido o quanto a gente avança e vem avançando em todos os níveis. Intelectual, material, tecnológico e por aí vai. A nível moral também. Porque quando a gente percebe muitas barbáries do passado que eram comuns e hoje não são mais admissíveis, hoje a gente olha tudo aquilo até mesmo com certo nojo, a gente percebe sim que a gente melhorou muito enquanto ser humano. Em uma época onde talvez fosse comum jogar as pessoas para os leões e tudo aquilo ser considerado como um evento para a gente assistir. Hoje, certamente, a grande maioria não suportaria cenas dessa natureza. Isso é um sinal de progresso moral. Sim, a gente está avançando. Por mais que as coisas às vezes pareçam que não. E aí vai entrar outro ponto também. O que a gente está selecionando para ver. Porque aí a gente tem que trazer a nossa realidade. Naturalmente que a grande mídia não vem de notícia boa. Se a gente ligar na grande mídia, só tem tragédia. É só guerra, é só doença, é só esse tipo de problema.
Mas existe muita gente fazendo bem, sim. Existe muita coisa boa acontecendo, mas a gente está sabendo sintonizar com essas coisas boas? E aí eu deixo até uma dica aqui. Quem quiser depois dar uma olhadinha, www.sonoticiaboa.com.br. Tem depois uma olhadinha. sonoticiaboa.com.br. Lá a gente só vai encontrar notícias de caridade, de avanço, de humanidade, tudo isso. Isso significa dizer que a gente tem que estar alheio ao que está acontecendo no mundo? Não. Isso não quer dizer que a gente não pode ler o noticiário. Naturalmente a gente precisa saber o que está acontecendo no nosso mundo, nesse nosso planetinha de provas e expiações. Precisamos estar cientes, sim, em todos os níveis, mas a gente não precisa ficar absorvendo isso o dia inteiro. Porque se a gente fica absorvendo isso o tempo inteiro, realmente a gente vai achar que o mundo está indo de mal a pior. E que momento que a gente separa para ler as notícias boas? Os gestos de caridade, os avanços que têm vindo em todos os níveis. Foi curioso que certa vez, há um tempo atrás, foi por volta de 2023, eu estava justamente buscando algo para essa mesma palestra que eu preparei. E num dos grandes portais da mídia, ao rolar a página, eu fui descendo, e tinha uma notinha de rodapé lá embaixo, dizendo que é um garoto numa universidade de Harvard, nos Estados Unidos, jovenzinho, tinha desenvolvido um sabonete com alto potencial para curar câncer de pele. E aí a gente analisa aquela notícia, a gente pensa assim, está lá na roda de rodapé, tinha que estar lá em cima. Mas é claro, ninguém tem paciência de descer, né? Ficar lá embaixo, para ler essa notícia. Mas a gente olha esse tipo de noticiário e vê, peraí, não, tem coisa boa acontecendo. Um jovem em Harvard, criando um sabonete para alto potencial de cura de câncer de pele, isso é fantástico. E quantas notícias dessa natureza também não existem? Quando chega o inverno, que caravanas saem pela rua entregando casaco e sopa. A caridade não faz alarde, mas as pessoas do seu anonimato estão indo, fazendo bem, por aí nas ruas afora, entregando casaco e sopa para quem está em situação de rua. É coisa boa acontecendo ou não é? Naturalmente que é. Quantos de nós nesse momento estão reunidos como nessa casa abençoada, espírita, em outros cantos pelo Brasil afora? Quantas igrejas, quantos templos nesse momento, pregando, fazendo palestras, rezando missas, e as pessoas buscando consolação e conforto, sim, ajudando umas às outras. Será que o mal realmente é mais numeroso do que o bem? Vai depender do nosso foco. Como que eu estou analisando tudo? E naturalmente, se eu quero avançar nesse meu mundo e modificar-me para um mundo de regeneração, que seria o terceiro mundo da nossa categoria, nós precisamos fazer algumas considerações. Primeiro que o mundo de regeneração não é um mundo regenerado. E as pessoas às vezes pensam que é. E já vi palestrantes às vezes comentando algo dessa natureza. Outra incoerência doutrinária. Regenerado está nos mundos felizes, não no mundo de regeneração. O mundo de regeneração é para nós nos regenerarmos. Diz Santo Agostinho no capítulo 3, é um mundo de transição para o quarto mundo da categoria, que é o mundo feliz. Então o mundo de regeneração não é um mundo feliz, também não é um mundo muito melhor do que o nosso. É um mundo um pouquinho melhor do que a gente está. Santo Agostinho vai dizer, por exemplo, que toda a existência no mundo de regeneração é uma existência ainda material. Sim. Nós ainda temos muitas provas para passar por lá. Mas diz Santo Agostinho, sem as pungentes dores da expiação. Digamos assim que é um mundo onde estão os soldados cansados depois da guerra que acabou. Mas nós ainda temos muito a trabalhar em nós. Mas o amor, Deus está muito mais nítido nesses mundos. De qualquer forma, diz Santo Agostinho, todos nós, os mundos de regeneração, ainda estamos expostos à sedução da matéria, sim. E pode ser que venhamos a cair e voltar para o mundo de expiações e provas. Então é um mundo de transição, onde aqueles que ali realmente se firmarem no bem, passarão para o mundo feliz, nada impedindo que retornem para o mundo de expiação e provas. E aí as pessoas às vezes afirmam, começou a transição planetária. A transição planetária não começou ontem, nem hoje, nem tem um marco. Às vezes as pessoas também equivocadamente colocam, começou por exemplo na pandemia. Não. A transição planetária vem acontecendo já há muitos séculos. Deixo aqui como dica de leitura, Revista Espírita de Allan Kardec, outubro de 1866. Existe um artigo imenso lá, várias páginas,
mas que vale a leitura, que se chama Instruções dos Espíritos acerca da regeneração da humanidade. Procure depois lá. Revista Espírita de 1866, mês de outubro. E lá vai ser explicado que o nosso mundo não irá se transformar através de um evento, de um cataclisma, de algo dessa natureza. Eles colocam, essa transição é toda moral, onde muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnar, e isso não é de agora, já é de muito tempo, e outros, melhorzinhos do que nós, passarão a reencarnar aqui para trazer avanço intelectual e moral. A gente não pode deixar de afirmar, por exemplo, essa notícia que eu trouxe aqui a vocês, de um jovem tão novo que estava ali desenvolvendo um sabonete com alto potencial para curar câncer de pele, um espírito um pouco mais evoluído do que a gente, que naturalmente reencarnou aqui entre nós para trazer avanço. E quantos não estão aí no meio de nós, nessa humanidade, trabalhando pelo bem, buscando trazer algum avanço? Ah, mas ao mesmo tempo tem muita atrocidade acontecendo. Sim, porque o mal gosta de escândalo. E muitos também vão aproveitar a última oportunidade para, conforme a gente diz vulgarmente, chutar o balde e aproveitar a última oportunidade que tem. Mas tudo isso é um processo de melhoria pelo qual nós estamos passando. E que se nós soubermos aproveitar, vamos andar bastante para frente. Mas, uma outra consideração acerca da transição. Não é algo que nós vamos cruzar os braços e aguardar. Porque esse trabalho é um trabalho de cada um de nós aqui. Essa transição, ela não vai acontecer efetivamente se eu não começar a transicionar o meu mundo interior. Então, a partir da minha mudança interior, de nós nos darmos as mãos nesse processo, que nós iremos caminhar para frente e transformar o mundo afora. Não é um evento que a gente vai aguardar sentado, esperando. É um trabalho de cada um de nós. Jesus também não vai vir modificar o nosso planeta, porque Ele já deixou o roteiro. Na realidade, Ele aguarda que nós cooperemos agora com Ele, porque Ele já deixou todo o roteiro. Ele protege e ampara cada um de nós até o dia de hoje, mas Ele aguarda pelas nossas mãos, pelos nossos braços, para que nós trabalhemos junto a Ele nesse processo, porque o caminho Ele já deixou. Vai depender agora de cada um de nós. E é tão interessante que a gente vê isso com frequência, porque a gente afirma, nossa, às vezes comentando sobre medo de alguma guerra. Nossa, a gente não quer que aconteça uma guerra, é natural, uma guerra entre nações, a gente preza pela paz. Tudo isso é muito válido. Mas eu, no meu mundo, eu sou pacificador. Dentro do meu lar, meu pai com minha mãe, com meu filho, com meu irmão, com minha esposa, com meu marido, eu sou aquele que promove a guerra ali dentro, ou eu sou pacificador? No meu ambiente de trabalho, com aquele colega de trabalho que eu digo que é insuportável, que quer puxar o meu tapete, eu sou pacificador com ele ou não? Com o meu vizinho que liga o som alto, eu sou pacificador com ele ou não? Na casa espírita, porque não é porque nós estamos dentro de uma casa espírita que todo mundo aqui está evoluído, também tem as suas discussões, às vezes suas desavenças. Como que eu estou agindo dentro da casa espírita a qual eu me filiei? Então eu estou sendo pacificador no ambiente que eu me encontro, porque não adianta nada eu rogar pela paz no mundo se eu não faço a paz no meu mundo interior. Nossa, quantas notícias de pessoas impacientes, mas você é paciente? Nossa, porque fulano não perdoou, mas você perdoa? O olhar é para nós. Então comecemos a nós a transicionar esse nosso mundo interior, para que a gente, através do exemplo, possa arrastar também o outro. Porque não adianta eu querer doutrinar pessoas, dizendo você tem que fazer, você tem que melhorar, o outro precisa evoluir. Não. Eu me lembro sempre de São Francisco de Assis. Pregue o Evangelho a todos os instantes. Se necessário, use palavras. Porque o Evangelho a gente prega através da conduta, do exemplo, e não doutrinando, dizendo aos outros o que eles devem fazer. Porque enquanto eu estou determinando o que o outro tem que fazer, eu estou deixando de olhar para mim mesmo. Então é através da minha mudança, eu servindo de exemplo, que talvez eu consiga arrastar alguém. Tem uma historinha muito interessante, que circula às vezes pela internet, que diz que um garotinho, ele estava passeando por uma praia, ele via várias estrelas no mar jogadas ao chão, pegava uma estrela e jogava de volta, via outra e jogava de volta. E um jornalista estava observando aquele rapaz
ficou curioso e foi conversar com ele. Perguntou: por que você está fazendo isso, jogando essas estrelas de volta? Ele responde: estou salvando as estrelas do mar. Ele diz: mas você não conseguirá salvar todas. O menino então toma de uma e diz: para essa aqui eu estou fazendo a diferença. O jornalista volta para casa um pouco pensativo com relação a isso. No dia seguinte, ao retornar à praia, vê o garoto fazendo a mesma coisa. O que ele decide fazer? Vai com o garoto, começa também a pegar estrelas do mar e jogar de volta. Então talvez se aquele garoto salvasse 20 estrelas do mar naquele momento, agora seriam 40. Porque aquele jornalista se sentiu arrastado pelo exemplo. Ele não foi doutrinário. Ele percebeu que aquilo fazia sentido. E assim nós vamos, então, promovendo o bem, um a cada um, para que nós possamos acelerar esse processo de transição planetária, talvez para a gente ir para um mundo de regeneração. Que aí Kardec traz na sequência o quarto mundo, que seria mundos felizes, conforme dissemos. Nós não temos nem capacidade para imaginar qual seria a felicidade desses mundos felizes, que dirá dos mundos ditosos, mundos celestes, moradas dos espíritos superiores. Mas o que é interessante é a gente entender que a nossa meta é essa, nós chegaremos lá. Um dia nós chegaremos. Leon Denis, grande continuador das obras de Allan Kardec, coloca na obra Cristianismo e Espiritismo que ao término da nossa evolução, todos nós seremos um Cristo. Todos, sem exceção, chegaremos lá. Processo, a velocidade, depende de cada um. A velocidade é muito particular. Então, dito isso, há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Hoje nós estamos passando por esse momento. Amanhã estaremos melhor. Mas para que nós possamos melhorar essa nossa casa planetária, comecemos então a mudar a nossa morada interior. Comecemos a modificar as paredes da nossa casa mental. Permitamos então que as janelas, as portas dessa nossa casa mental se abram, para que o Evangelho do Cristo possa iluminar todos os cômodos, tirar toda aquela poeira, todo aquele bolor da inveja, do ódio, do ciúme, da angústia. E permitamos então que o Evangelho, clareando por dentro a nossa sala, os nossos cômodos, possa começar a refletir com o Evangelho do Cristo, através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Que um dia nós chegaremos lá. Há muitas moradas na casa de meu Pai, dependendo de cada um de nós modificar essa morada. Gratidão a todos e muita paz.